Agora são 7h31, trazendo algumas atualizações sobre a guerra entre Israel e Hamas para vocês. Israel autorizou a utilização de uma das passagens controladas pelo país para a entrada de ajuda humanitária no território da faixa de Gaza. Autoridades israelenses chegaram à decisão depois de um pedido feito pelos Estados Unidos de que reduza a intensidade dos ataques e proteja os civis. A permissão é temporária e vai ser feita pela passagem em Kerem Shalom, que vai ajudar a descongestionar Rafah na fronteira com o Egito. O representante da Organização Mundial da Saúde para os territórios palestinos comemorou a abertura do terminal, acrescentando que se deve trabalhar no acesso de caminhões com itens básicos em todo o território palestino. E olha, parte da pressão internacional sobre Israel é causada após o país admitir que matou 3 reféns israelenses mantidos pelo Hamas por engano. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lamentou o caso e disse ser uma tragédia insuportável. Os 3 homens foram identificados por engano como uma ameaça e acabaram mortos a tiros por soldados. As autoridades ainda não sabem se eles tinham escapado ou se tinham sido abandonados pelos sequestradores. As vítimas foram identificadas e tinham 25, 26 e 28 anos. Essas mortes elevam para 22 o número de reféns confirmados mortos, de um total de cerca de 250 pessoas que foram levadas à força pelo Hamas para a faixa de Gaza. Dentre elas, 110 já foram liberadas e 129 permanecem em cativeiro, sem que se saiba ao certo se elas estão vivas. E ainda falando sobre assuntos internacionais, um jovem britânico de 17 anos foi encontrado na França 6 anos depois de desaparecer na Espanha. Quem tem os detalhes é o Luca Bassani. Após 6 anos desaparecido, o jovem britânico Alex Betty foi encontrado na França. Uma história que remonta um sequestro que se iniciou no ano de 2017, quando Alex tinha apenas 11 anos de idade. Segundo o que as investigações mostram, naquela altura, a sua mãe não tinha a sua guarda e o sequestrou para a Espanha conjuntamente com o seu pai, o avô materno do jovem. Ele, naquele momento, tinha sua custódia sob a guarda da sua avó materna, que ficou muito preocupada, fez as denúncias, mas esse crime começou a ser praticamente esquecido ao longo dos anos, até que ontem um entregador de comida francês percebeu a inquietação do menino, que depois fugiu da casa e o levou às respectivas autoridades locais, a polícia local, que conseguiram identificar a sua origem proveniente do Reino Unido e confirmar que se tratava mesmo do jovem sequestrado há 6 anos. Agora se aguarda a repatriação de Alex no dia 16 de dezembro, neste sábado, para que ele possa se reencontrar com a sua avó depois de tanto tempo dentro de um cativeiro, em condições que ele diz mesmo que foi sofreu inclusive abuso sexual. Ainda não foi discutido a origem de todos esses crimes e não se sabe ao certo o paradeiro nem da mãe nem do avô, mas com certeza isso continuará em processo de investigação. Nós continuaremos acompanhando para atualizar também a nossa audiência. Diretamente de Portugal, Luca Bassani. Obrigado, Luca. E o brasileiro que deteve um ataque com faca em Dublin, capital da Irlanda, e ficou conhecido como um herói, voltou ao Brasil e reencontrou a família para as festas de fim de ano. Quem vai mostrar pra gente é a Malu Bacarin. Nas redes sociais, o entregador Caio Benício disse que era um prazer estar junto com a família novamente e demonstrou gratidão ao povo irlandês. Ele foi recebido no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, pela esposa e os 2 filhos. O brasileiro trabalhava normalmente no último mês quando deteve, com um capacete, o ataque com faca contra crianças na saída de um colégio. 2 menores e uma professora ficaram feridos e foram hospitalizados. Uma menina de 5 anos ficou internada em estado grave. O primeiro-ministro irlandês elogiou Caio e outros pedestres que pararam a agressão. Apesar do ato de coragem, Benício insiste em não ser rotulado como um herói. O caso desencadeou caos em Dublin. Segundo autoridades, circulavam nas redes sociais informações não confirmadas de que o agressor seria um imigrante ilegal. Veículos foram queimados e lojas foram saqueadas. Com imagens exclusivas do Canal 12 de Israel, vamos acompanhar a história de um repórter que cobriu os trabalhos da Força de Defesa de Israel em um dos maiores hospitais de Gaza. E vamos conhecer como funciona um dos túneis do Hamas. Acompanhe.
A 5 minutos de carro das ruínas do Kibbutz Be'eri, chegamos a um lugar apocalíptico. Isso é Gaza. A cena é incrível, está tudo demolido. Usamos um veículo tático para entrar na zona de guerra. Aí está o nosso destino, o lugar mais famoso de Gaza, o Hospital Shifa. Estamos localizados no bairro Rimal, em Gaza, a Beverly Hills de Gaza. O que você ouve são tiroteios de todas as direções. Vou deixar o microfone aberto para vocês entenderem. São batalhas reais ao redor do hospital. É possível poder ver grandes forças militares por perto. De acordo com algumas estimativas, cerca de 50% dos edifícios no norte da faixa de Gaza foram demolidos. Aparentemente, não é possível voltar para nenhuma dessas casas. Gaza está completamente destruída, pelo menos a parte norte da cidade. O que você vê atrás de mim, espero que esteja ouvindo os confrontos atrás de mim. O que você vê atrás de mim é o Hospital do Qatar. E assim como uma caixa de Pandora, o exército israelense está tentando cercá-lo. De fato, é o lugar mais importante de Gaza agora. Para provar que este lugar, um hospital, serviu de quartel-general de uma organização terrorista, Israel reforçou a vigilância na entrada com batalhões especiais e a 7ª Brigada Blindada, que está lidando com a milícia. Você ainda pode ouvir os confrontos ao fundo. Outras equipes estão ocupadas tentando descobrir o que está no subsolo. Conversamos com o comandante Zuri, que nos levou para uma averiguação do que encontraram abaixo do piso do hospital. Em um dos compartimentos no complexo hospitalar, encontramos esse equipamento. Isso provavelmente pertencia aos israelenses sequestrados. Você pode ver o que encontraram. Este é definitivamente um equipamento das forças de defesa. Isso foi pego lá no Kibbutz Be'eri. Nada nos preparou para esse golpe. Equipamento do exército, provavelmente de um dos soldados sequestrados. Ninguém vai ficar surpreso se os nossos sequestrados tiverem sido mantidos aqui. Isto é tudo o que sobrou do que acharam por aqui. Por quê? Porque há 3 semanas, quando dissemos que estávamos vindo para cá, eles começaram a encobrir tudo, retiraram equipamento, fugiram e bloquearam as entradas dos túneis. Isto é o que encontramos até agora, desde que entramos. Tenho certeza que vamos achar mais coisas. Apenas nestas 2 horas de buscas, encontramos outra sala de comunicações dentro de uma estrutura do hospital. Entre os equipamentos recuperados, havia esta mochila. Diz, Be'eri comemora 60 anos e provavelmente pertencia a uma pessoa sequestrada. Vamos entrar no túnel, é bem equipado, com várias câmaras, ar-condicionado, banheiros, equipados para garantir uma longa estadia. Agora vamos descer. Durante anos, Israel tem mencionado a estreita ligação entre este hospital e o Hamas. Podemos ver uma prova viva disso. Pela primeira vez, o exército revela esses túneis subterrâneos, feitos de concreto com muitas câmaras, totalmente abastecido com cozinhas, quartos, áreas de descanso. Estamos vendo o que antes apenas ouvíamos que existia sob Gaza. Estamos sob o Hospital do Qatar. Este túnel termina aqui. O que é interessante são os quartos, a infraestrutura e os banheiros. Isso é incomum. Veja os azulejos do banheiro, coisas que ainda não tínhamos visto. Esta é uma instalação de alto nível, construída durante anos. Existem luminárias, existem áreas de descanso. É uma grande estrutura para permitir que estes terroristas armados fiquem aqui por longos períodos de tempo, até semanas. Olá, vem aqui, pequenino. Uma coisa que chama a atenção são os moradores locais. Alguns deles ainda estão aqui no complexo de Shifa. Eles têm medo de ir para o sul. Por que você não foi para o sul? Porque eles disparam foguetes contra nós.
Ouvimos agora, pela primeira vez desde que a guerra começou, o que alguns deles pensam sobre o reinado de terror do Hamas. Olhe para o equipamento que foi achado no subsolo do hospital. A primeira coisa que me chama a atenção são os uniformes, com o emblema da Jihad Islâmica. Este é o braço militar da Jihad Islâmica, as Brigadas Al-Quds. São tantos uniformes, muitos cartuchos de munição. Isso parece algo da guerra da Ucrânia. Vimos esses drones usados nos primeiros dias, despejando explosivos. Eles estão acostumados a lançar bombas contra soldados de infantaria. Muitas granadas, dezenas de rifles, AK-47. E isso foi apreendido em apenas 48 horas de buscas no Hospital Shifa. Existem alguns momentos de esperança. Soldados entregando as nossas garrafas de água para as crianças de Gaza e para os animais de estimação.